Bem-vindo ao Vozes Extraordinárias. Curta o vídeo. Fala pessoal que acompanha o canal Vozes Extraordinárias. Tudo certo com vocês? Pessoal, é com muito prazer, com muita honra, que eu apresento o segundo vídeo do nosso quadro de entrevistas aqui com dubladores muito queridos no nosso canal. Apresento a vocês ele que é dublador há mais de 30 anos, tem uma muito grande experiência na carreira dele. Marcos Jardim, muito obrigado por comparecer aqui no vídeo de hoje, espero que goste de participar. Maravilha, estamos aí. Muito obrigado pela oportunidade também. O seu futuro, pai, não o meu. Pela primeira vez na vida, eu me sinto importante. Não. A vida inteira, eu fiz o que você queria. Bom, primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre o início de toda essa carreira brilhante que você construiu. Como que foi assim o comecinho da sua carreira na dublagem, como você iniciou ela? Bom, eu sempre já era ator, né? Eu comecei a atuar cinema, teatro, televisão, e a dublagem era uma coisa assim que podia ser uma função do ator para mim. Eu fiz musicais, cantando, dançando, comédia, fiz todo tipo de trabalho, cinema, etc e tal. E aí a dublagem era um caminho ali que eu via também como uma parte da carreira do ator, como né, uma face, né? Mas era muito fechada. Eu admirava, né, aquela coisa de ouvir aquelas vozes assim na televisão e eu já admirava, mas era uma coisa muito fechada na minha época, que foi em 1987. Uhum. Ainda estava muito fechado ali, concentrado muito na Herbert Richards, né? Tipo assim, eu acho que quase 70 e tantos por cento da dublagem do Brasil inteiro era da Herbert, né? E era um grupo menor, eu acho que cento e poucas pessoas ali, né, da Herbert, e aí tinha umas casas fora também, Delarte, Cinevídeo, também casas famosas, mas muito mais na Herbert, né, porque era uma empresa só de dublagem enorme, com vários estúdios grandes, etc e tal. Então, em 87 abriu umas escolinhas, assim, uma coisa que anos que não acontecia, eles resolveram abrir escolinhas na Herbert Richards. Eu fui me inscrever lá para fazer e começou assim com uma coisa bem simples, assim, juntava 50 pessoas que todo sábado de manhã. A gente ia lá, aí fala, lê um texto aí, dava um texto, bom, tá bom, você tá fora, você fica. Volta sábado que vem. E foi assim durante uns, sei lá, uns 2 meses mais ou menos. A gente ia lá, até que depois, na terceira ou quarta vez, a gente fez um lupinho, assim, o cara botou um negócio lá na tela, a gente fez uma falinha, falou, tá, você vai embora, você volta semana que vem, isso aqui. E nessa foi passando aí uns 2, 3 meses, e eles resolveram pegar 20, acho que 22 pessoas para fazer um estágio de 6 meses na Ebert, a gente chegar a um salário mínimo praticamente, que era um salário mínimo não tão ruim quanto o de hoje, mas era um salário mínimo, e a gente ficava lá assim, tipo, 6 horas por dia, disponível à disposição deles, para treinar e ficar assistindo. Então a gente ficava lá indo de estúdio para estúdio, assistindo as pessoas, aquilo lá, e volta e meia a gente fazia uma falinha aqui, uma falinha ali, um vozerio, né? E até depois de 6 meses eles contrataram 4 pessoas só. Todo aquele grupo que passou, sei lá, 100, não sei quantas pessoas passaram desde o início, Uhum. foi peneirando até 4 pessoas. E eu sou um dos 4 que ficou até hoje aí. Entendeu? 2 saíram depois, ficaram um tempo lá depois, foram fazer outras coisas, e só ficou eu e mais um. Bom, aí eu comecei a dublar, né? Enfim, aí o pessoal gostou de mim. Quer dizer, eu acho que o meu grande diferencial, que eu falo até para os meus alunos, né? Que eu estou dando aula já há bastante tempo, estou dando aulas de dublagem há mais de um ano, remotamente, né? Com a pandemia, né? Eu conto muito essa história para os meus alunos, para eles se basearem no que eu acho que é necessário para dublar. Não é que é necessário, acho que foi no meu caso, vamos dizer, o que me fez, né, conseguir fazer um bom exercício de dublagem, um bom resultado na dublagem, né? Primeiro é o fato de ser ator, de fazer teatro, cinema, televisão, então atuar para mim era uma coisa tranquila, né? Assim, pegar um personagem e atuar. Isso já tinha antes da dublagem. Uhum. A outra coisa que eu acho que me ajudou bastante foi a memória imediata, que eu tenho muito boa. Eu tenho uma memória muito rápida e imediata. E então, geralmente, eu decoro muito rápido as falas, né? E eu olho para a tela. Então, eu tenho a facilidade de poder ver uma fala ali, olhar para a tela e já fazer sempre olhando para a tela, sem precisar ler. Tem muito dublador que tem uma dificuldade, então ele vai mais pelo som ali lendo, e não é a mesma coisa. Se você vê a imagem, dubla em cima da imagem simultânea, sem olhar para o texto, pô, a coisa é totalmente diferente, né? E eu acho que eu tive essa vantagem desde o início de ter a facilidade de decorar uma fala curta e olhar para a imagem e junto com a imagem. Uhum. E a terceira coisa que eu acho que me ajudou bastante na dublagem, eu acho que talvez tenha feito um diferencial para mim, eu confesso que eu nunca conversei isso
com outros dubladores para saber se eles têm algumas coisas semelhantes comigo nesse detalhe que eu vou falar. É que, não, acho que não, né? Porque eles teriam que ter feito cinema, e muitos não sei se fizeram. Enfim, como eu fiz cinema antes da dublagem, né? E naquela época o cinema no Brasil o áudio era muito difícil, né? Um áudio de som direto, né? A gente captava um som guia e depois ia dublar o filme. 90% dos filmes nacionais, antes da década de 80 para baixo, né? Eram feitos com som guia e depois dublados, né? Porque o som direto, a captação era muito ruim, muito ruído, muita coisa. Então, como eu tinha feito já uns 3, 4 filmes antes de entrar para Ebert, eu já tinha me dublado no cinema, entendeu? Então eu já tinha uma experiência de me dublar. Quando eu fui dublar os personagens, né, os outros atores, desenho, até desenho, eu me colocava na situação do ator que estava fazendo lá, entendeu? Eu não estava só simplesmente acompanhando a boca dele, eu tentava me colocar no lugar dele, imaginando que eu fiz aquele filme. Eu, como ator, estava ali naquele set, na frente daquela câmera, com aquela atriz ali contracenando. Eu sempre tive essa viagem minha, assim, meio lúdica, de me colocar lá como ator, entendeu? Quando é desenho, que nem ela disse, ela me coloca lá também, como se fosse uma figura desenhada e entro dentro da tela lá. E fico imaginando como eu teria feito lá, né, para depois me dublar, exatamente como fazia nos filmes que eu fiz como ator. Então acho que isso me deu um diferencial também na dublagem, entendeu? Enfim, são as três coisas, e a memória rápida, acho que isso me ajudou bastante. Então, logo no início, vou tentar resumir, que não fica muito longo, eu acho que eu tive uma sorte, assim, uma oportunidade, teve pessoas que me ajudaram, né, que confiaram em mim, a Ângela Bonatti, está ativa até hoje, mas está só dublando, né, o Newton da Mata, que já faleceu, Silvio Navas, que eram bons diretores da época, né, diretores importantes lá na Ebert. O Silvio nem era da Ebert, mas ele dublava na Ebert, mas dirigia na Cinevídeo. E foi ele que me deu a primeira oportunidade de fazer um protagonista de um filme. Era até um adolescente, tinha 16 anos o personagem, sabe, então. E aí eu fui tendo essas oportunidades desses diretores, eles foram confiando em mim. Mas, bom, depois eu acho que você vai perguntar sobre alguns personagens aí, eu conto como é que foi que chegou lá. Com Então foi isso, certeza. no início. Eu tive uma sorte que eu acho que, pelo que o pessoal comentava, quem começava a fazer protagonista, ela já era contratada da Ebert, assim, há 4, 5 anos, ia começando a fazer uns protagonistas. Eu com 1 ano e pouco, já comecei a fazer protagonistas, né? Então, acho que eu tive uma vantagem ali. Eu acho que me dei bem assim no início, entendeu? Foi bem legal o meu início. E aí, como é que vai, Morte? Bill, não podemos. Temos que voltar para as gatas. Com licença, de preto. Mas os seus sapatos estão desamarrados. Você fez alguns atores muito grandes assim, com muito talento do cinema internacional. Você fez Keanu Reeves, Brad Pitt em alguns filmes, Jack Chan. Tem algum que você assim se simpatizou mais, gostou mais de fazer, ou um filme em específico? Sim, tem um ator que eu gosto muito de fazer o Mark Wahlberg, de fazer o Brad Pitt, que eu faço pouco porque o titular dele é o Marco Antônio Costa, né? Então, eu só faço, na verdade, ele quando o Marco Antônio está fazendo o George Clooney no mesmo filme, né? Foi assim que eu comecei a fazer o Brad Pitt, que o Marco Antônio sempre fez o Brad Pitt. Aí veio um filme do George Clooney com ele, aí a pessoa, não, faz o George Clooney, abrir o Brad Pitt para outra. Aí eu comecei a fazer o Brad Pitt por causa disso. Eu gostei muito de fazer também, gosto muito do trabalho dele. E eu gosto do Mark Wahlberg, que eu faço bastante também o Ivan McGregor, né? É um dos que eu faço mais. Enfim, mas o meu ator preferido de dublar é o Ethan Hawke, entendeu? Que eu dublei ele, pô, foi uma experiência maravilhosa de dublagem, vou falar rapidinho sobre ela, que foi Sociedade dos Poetas Mortos, né? A gente dublou na Herbert Richards há muitos anos, né? Você puxa, estica, mas nunca vai dar. Você chuta, bate, ele nunca cobre ninguém. E desde o momento em que chegamos chorando até o momento em que partimos morrendo, ele só vai cobrir o seu rosto enquanto você geme, chora e grita. Naquela época a gente dublava junto na bancada, era uma pista só de gravação. Então, se você tinha 20 pessoas falando num trecho lá do filme, você tinha que botar 20 pessoas no estúdio. Por isso que os estúdios tinham que ser grandes, né? Porque tinha que acomodar. A gente fez Platoon, não sei se for Platoon. A gente ficou várias vezes, assim, horas ali, 20 e tantas pessoas dentro do estúdio, porque não tinha como separar, cada hora falava um soldado ali. Então, nessa época era assim, então a gente dublava junto. Isso era muito legal, porque a gente tinha a oportunidade de contracenar, né? Vamos dizer, sonoramente, né? A gente não estava contracenando fisicamente, mas estava
no áudio, a gente estava contracenando. E no Sociedade dos Poetas Mortos, eu tive o grande privilégio, que já era meu grande amigo naquela época ali, de trabalhar com o Selton Mello junto na bancada nesse filme. Já tinha feito outros também, mas esse foi mais marcante. Ele fazia o Robert Sean Leonard, né? E na história os dois eram muito amigos, né? O personagem do Robert Sean Leonard e do Ethan Hawke. Quem conhece a Sociedade dos Poetas Mortos, né, deve lembrar. E então a gente tinha muitas cenas juntos, né? E cenas boas, cenas fortes, né? De emoção de um com o outro. Na hora que que o outro se mata, né? O meu fica, né? Tem uma grande mudança, né? E eu achei o Ethan Hawke assim maravilhoso de fazer. Me identifiquei com o clima dele, o tom dele como ator. Como eu sou ator também, eu acho que eu tenho um tipo de trabalho que eu vou me encaixo melhor do que outros. Eu vou do vilão ao mocinho numa boa. Mas tem um tipo de trabalho que eu acho que a minha figura, a minha voz encaixa melhor. E o Ethan Hawke para mim foi, caramba, esse cara aqui fala português. Se ele falar português, ele sou eu. Se eu falar inglês, é ele. É igualzinho a mim. O cara, a interpretação, a voz dele. Então ele na época ele devia ter uns 16 anos, sei lá, o Ethan Hawke, né? Que nem o Ken Reeves também, que eu fiz, ele tinha uns 17 anos também, a primeira vez. E aí eu adorei fazer o Ethan Hawke naquele filme, até por essa questão com o Selton Mello, de contracenar, o Celto louco, né? Ele sempre foi louco, assim, como ator, o Selton Mello, sempre foi surtadão. E ele tinha, na época, acho que uns 14, 15 anos, eu acho que ele tinha 15 anos nessa época. Mas ele era louco por cinema, né? Tanto que a carreira dele, né, depois, aquela carreira maravilhosa que ele teve depois dali. Naquela época da Ebert, ele ficou muito assim desconhecido do público, né? Só fazia dublagem, não estava rolando novela, nada. Mas ele era muito doido, assim, com essa coisa de fazer o melhor possível. Então, o que ele fez que ninguém fazia, ninguém podia nem fazer, não sei nem como é que ele fez isso. Ele conseguiu roubar o texto do script da tradução e levar para casa. Não roubou, ele pediu para alguém, subornou alguém. E sei que ele chegou no estúdio e já tinha lido o filme inteiro, sabe? A gente nunca faz isso. Isso é uma pena, infelizmente a gente não tem esse tempo na dublagem, mas se a gente pudesse pegar um filme bom assim, e levar o texto para casa, estudar o texto antes e depois ir para dublar, e fazer muita fala decorada já, como os atores fazem, né? Decorava o texto e dublava um texto decorado. Nossa, o resultado ia ser muito melhor. Mesmo assim, a gente é considerada a melhor dublagem do mundo, né? Uma das melhores dublagens do mundo, com esse ritmo alucinado que a gente lê e fala, não tem tempo de fazer nada. Mas se a gente pudesse estudar o texto antes, nossa, aí seria incrível. O Selton fez isso no Sociedade dos Poetas Mortos, né? Se vocês pegaram o DVD, eu acho que ainda tá acho que não redublaram, não. Pegaram um DVD antigo, a dublagem dele lá, vai estar lá o Selton, e ele fez isso. Então, foi muito legal, porque já estava com o texto decorado praticamente, e eu do lado dele ali, a gente foi muito bem ali, foi muito legal. E depois eu comecei a perseguir o Ethan Hawke, mas infelizmente nem sempre a gente pode garantir um personagem, um ator, né? Ele foi sendo dublado por outras pessoas também. Tive que dividir muito ele depois, que eu trabalhei uma boa época na televisão, comecei em direção, e a dublagem ficou bem assim, dublava um pouquinho assim, uma vezinha por semana, uma coisinha ou outra ali. E nesse tempo muita gente foi pegando os personagens uns atores que eu fazia, inclusive o Ethan Hawke. Então, infelizmente, eu não tenho um domínio do Ethan Hawke, eu não posso garantir de fazer sempre ele, mas eu queria muito fazer mais o Ethan Hawke, entendeu? Mas eu gosto do Brad Pitt, do Matt Damon, Jason Bateman, adoro dublar Jason Bateman também, é muito legal. Então eu cresci. De potro tornei-me um corcel, selvagem, rápido como um trovão por sobre a terra, correndo com a águia, pairando no vento. Você sempre foi muito presente pro público de Star Wars, porque você fez dois personagens muito importantes na saga, que foram o Obi-Wan e o Luke Skywalker. Eu confesso que não sei muito sobre a franquia Star Wars, mas sei que são dois personagens grandes da trama. Como que foi a experiência de ter dublado algo assim, que alcança níveis muito altos de espectadores? Pois é, voltando àquela questão do início, eu tive uma oportunidades boas, né? Acho que fui bem visto ali na dublagem, acho que entrei com o pé direito lá, que assim, em um ano já estava fazendo protagonistas, assim, né? Legais. Mas muita coisa no início, né? Como o próprio Ivan McGregor, o Ken Reeves, eu fui pegando por testes, entendeu? Eu fiz teste com os outros dubladores e fui passando. O Luke Skywalker foi assim. Eu fiz teste com mais dois dubladores, né? Ninguém conhecia Star Wars, ninguém sabia o que ia ser ali, mas a gente foi lá, dublou lá, fez o teste, né? E a Lucasfilm lá, George Lucas, que escolheu lá nos Estados Unidos, escolheu quem ele queria. Aí eu me dei bem e passei. E já de cara, vamos só avisar que eu não dublo mais o Luke Skywalker, né?
porque ele foi redublado, até porque a Disney percebeu que tinha Luke Skywalker. Porque no início era assim, veio um filme de cada vez, né? Então a gente não sabia como é que ia ser na frente. Quando veio o filme do Obi-Wan, eu fiz teste também, foi teste. Eu peguei o Ivan McGregor no Obi-Wan Kenobi por teste. E eles não se tocaram que eu já fazia o Luke Skywalker, já tinha feito o Luke Skywalker. Então eu passei no teste para o Obi-Wan Kenobi. Aí gravei. Mas eram filmes separados, eles não passavam juntos. Quando juntou os filmes e a Disney comprou a franquia do Star Wars, eles perceberam, opa, esse cara que faz dois personagens importantes, não é legal. Vamos trocar o Luke Skywalker e mantém o Obi-Wan Kenobi. E aí eu acho que é o Felipe Drummond que pegou, eu acho, né? E ele passou a dublar o Luke Skywalker, ele redublou, né, daqueles filmes antigos e teve agora há pouco tempo, acho que apareceu lá, eu acho que foi ele que fez também. Mas foi por teste, entendeu? E, assim, muita coisa praticamente tudo que eu peguei de importante no início, Aladdin, foi por teste, não foi nada assim, toma pra você, não, entendeu? Fiz teste com outros dubladores, dei sorte, graças a Deus passei, não passei em todos, né? Mas esses mais importantes aí foram através de teste. Depois, sim, aí o Ivan McGregor, já tinha feito ele no Obi-Wan Kenobi. Aí já começaram a me chamar direto, inclusive a própria Disney, né? Teve o Christopher Robin, né? Que era tudo em cima do Ivan McGregor. Aí nem pestanejaram. Da Disney, eles falaram, não, ele faz o Obi-Wan, ele vai ser o Ivan McGregor. Então, eu já tenho seguido alguns assim já diretamente, pelos que eu ganhei por teste no início. Mas no início, 90% foi teste. Ninguém me deu um ator assim bom de cara, não, entendeu? E você trabalhou nesses episódios do Star Wars com alguns dubladores sensacionais, como o Padua, que fez o Darth Vader. Pra mim é uma dublagem assim, muito completa, porque apesar de eu não conhecer muito bem os filmes, eu conheço bem a dublagem por ficar pesquisando e ficar comparando os personagens. Como que é? Aquela época era de bancada também, que vocês fizeram o Star Wars ou não? Star Wars, o do Luke Skywalker, sim. E até se puder permitir, eu vou falar de um filme que eu não estou mais nele, quer dizer, minha dublagem já desapareceu, eu acho, que foi a trilogia De Volta para o Futuro. Eu também fiz teste para o Michael J. Fox, né? E eu passei, e foi bem nesse início, eu tinha um ano e pouco de dublagem também. Foi tudo meio perto do Star Wars, do De Volta para o Futuro. Só que essa dublagem parece que era para avião, não sei o quê, e depois redublaram, não sei por que redublaram para televisão, e acabou que na televisão que está agora não é mais a minha. Mas eu tive o maior orgulho de fazer o Michael J. Fox nos 3 filmes, né, De Volta ao Futuro, e de contracenar com que fazia o Doc, caramba, eu sou péssimo de nome, mas o dublador que fazia o Doc, que era um dublador das antigas, ele já morreu. Mas quem fazia o Doc, e aí você fala assim, que eu contracenar. E ele era um dublador que eu admirava bastante também, e o tempo todo com ele, né? Doc e Mark Fly, né? Os dois o tempo todo, muitas cenas juntos, né? Então foi legal. No Star Wars eu contracenei mais com quem? Mais com a Princesa Leia, que eu não lembro quem fez agora. Enfim, mas a gente fez junto também Star Wars. Foi junto também os primeiros, né? Depois não, depois do Ivan McGregor já foi separado. Já tem, eu acho que não sei exatamente, mas acho que mais de 15 anos que a gente dubla separado, individualmente mesmo. Ninguém mais dubla junto, entendeu? Infelizmente. Se contracenava era muito bom. Eu nunca irei para o lado sombrio. Você falhou, Alteza. Eu sou um Jedi. Como meu pai foi antes de mim. Eu falhei com você, Anakin. Eu falhei com você. Anakin, o chanceler Palpatine é maligno. Você não tem solução. Acabou, Anakin. Eu vou citar alguns personagens assim que fizeram parte da minha infância e fazem parte ainda assim do dia a dia. O primeiro é o Jazz, do Um Maluco no Pedaço. Sim, muito legal. Como que foi fazer esse sitcom que é maravilhoso, muitos brasileiros adoram ele, principalmente por causa da dublagem. Como que foi fazer ele? Isso que eu achei legal, porque o pessoal não ficava naquela de que você é galãzinho, vai fazer voz de galãzinho, não. Sempre, a gente, desde o início, na Ebert, por exemplo, tem uma vez lá que estava no início ainda também, aí tinha um faroeste, até preto e branco a imagem. Às vezes a gente dublava em preto e branco, né, para depois que eles botavam o som. Eu ainda cheguei a pegar aquela época que passava a película do filme, sabe? Depois veio o digital, que era fita. Digital não, veio o analógico, que era aquelas fitas grandonas, tipo uma fita cassete grande, né, que era o Betacam. E depois que veio o computador, finalmente, o digital. Então, eu me lembro bem no início, acho que ainda era rolo ainda, passou um faroeste e tinha um velhinho, assim, do salão, sei lá, coisa assim,
e o Monja, acho que foi o Monjardim que me chamou para dublar ele. Falaram, dubla aí. Eu falei, beleza. Ah, meu filho, o que que você quer aqui? Você quer tomar uma cerveja, meu filho? Aí comecei a falar, pô, entendeu? Hoje em dia a gente não rola tanto isso não, mas naquela época tinha essa coisa, a gente ficava o dia inteiro ali, a gente dublava de tudo. Tinha um desenho, por exemplo, que o desenho era muito louco, as coisas falavam, então uma mesa falava, qual é a voz da mesa? Qual é a voz de uma alface? A gente tinha um original lá, mas a gente criava em cima, né? Então a gente brincou muito com essa coisa de vozes, né? E aí o jazz, justamente, que era aquela coisa engraçada, né? O jazz, inclusive, o ator ele não é ator, né? O que faz o jazz, ele é amigo do Smith, que é um baterista de uma banda. E o chamou ele para fazer. E ele não é ator, ele só faz eu acho que nunca fez outra coisa, só fez o Maluco no Pedaço mesmo, né? E eu achei ele ótimo, assim, fazer para poder fazer essa coisa gaiata. E eu acho que foi o Nilton da Mata que me escalou para ele. Esse não foi teste, não, me chamaram direto. Eu acho que foi o Newton da Mata, se não me engano. Porque ele sabia que eu era bom de fazer comédia, assim, de fazer umas coisas mais assim, mais engraçadas, sei o quê. Então, eu acho que foi meio assim o jazz. E eu adorei fazer. É muito engraçado. Que bom que ele ficou, né? Marcou bastante, né? E muita gente não sabe que sou eu, né? Porque realmente eu dava fazer uma diferenciada nele. Ele aparenta Enfim. pouco, né? Ele aparecia pouco, é. Ele não era ator, né? Ele era uma figura. Sempre de óculos escuros, né? Aquela coisa. E eu adorei fazer ele, assim, era bem legal. E aí, bro, é o seguinte, eu ganhei a fita nova do Ice Cube. É demais. Não. Poema? E vai fazer o que depois? Bater um bolo? Vamos comer um churrasquinho e dar uns beijinhos? Que porcaria de rima é essa? Sempre dá certo pra mim. Bom, o segundo, já que pegando o gancho que você falou dessa coisa de poder ter mais liberdade para adaptar texto, essas coisas, o segundo que eu vou citar é de um filme assim que é um dos meus favoritos, tanto porque eu gosto da série de jogos dele, que foi o Mortal Kombat. Cara, pois é, olha, eu não lembro dessa dublagem direito, cara. Você fez o Johnny Cage. Eu sei que eu fiz, mas eu não lembro direito dos detalhes, porque tem uma época na Ebert que a gente dublava todo dia, ia pra lá de manhã, e começava 8h30 da manhã e acabava 10 da noite. Às vezes a gente passava um pouquinho, mas era difícil. Enfim, e várias vezes, semanas, eu fiquei dublando de 8h30 10 da noite lá. Então, eu peguei uma cancha ali, nossa, uma agilidade, uma coisa. Eu dublava o dia inteiro. A gente ficava lá, almoçava lá, tinha um refeitório lá, almoçava, voltava para dublar. Então, aí nesse período que eu devo ter feito Mortal Kombat em vários filmes que eu não lembro, entendeu? Os detalhes deles. Alguns me marcaram, como Sociedade dos Poetas Mortos, né? O De Volta para o Futuro, que não foi lá, foi na Delarte, na verdade, que eu fiz De Volta para o Futuro. Mas esse Mortal Kombat, o pessoal fala comigo, não é só você, não, outras pessoas falam comigo também, falam, pô, não lembro os detalhes direito, sei lá. Mas eu gostei de fazer, enfim, com certeza. Eu curti, mas acho que esse foi feito no bolo com muita coisa ao mesmo tempo, entendeu? Novela mexicana, fazer uma série japonesa também, que era em japonês, como é que é? Bycrossers, né? Então a série era 6 horas fazendo aquela série, aí no meio já tem mais um negocinho aqui. Aí de repente eu fiz Mortal Kombat no meio disso aí, entendeu? Por isso que na minha cabeça ficou meio confuso, assim. Isso não é bom. Mas eu tô legal. Posso lidar com isso. Aqui é Outworld, né? Bom, eu sinto que eles querem uma mudança de cenário. Bom, agora um personagem que o pessoal já estava até esperando a gente falar aqui, que é, assim, é um dos filmes de animação mais queridos por mim e por muitas pessoas, que foi o Aladdin. Sua voz foi eternizada no Aladdin, assim, com 3 filmes, uma série e até um jogo. Aham, eu fiz tudo. Até o Holiday on Ice, aquele negócio de patinação no gelo, teve do Aladdin, também botei a voz também lá pra... Disney on Ice, né? Disney on Ice. Como que foi ter feito esse personagem, que é, assim, excelente, tem uma representatividade para a cultura árabe também muito forte e marcou milhões de infâncias. Como que foi ter feito esse personagem? Bom, como eu disse, foi teste, né? Eu fiz teste com mais 2 atores, dois dubladores, né? Geralmente eram 3 dubladores que faziam teste, né? Às vezes fazia 4, 5, mas geralmente 3. Eu acho que a Aladdin foi, não sei se a Aladdin foi 5, às vezes eram 5 dubladores para fazer um teste. Então eu passei no teste, graças a Deus. E eu sentia que o pessoal comentava que havia uma expectativa muito grande da Disney com esse desenho.
que ele tinha essa coisa do Robin Williams lá, fazer uma coisa muito diferente, né, muito para adulto, né? Era um desenho para criança com maior pegada para adulto, né? O Gênio é muito para pegar adulto, né? O adulto se amarrar naquele desenho. E as crianças iam pelo lado lúdico, né? Do Aladdin, pá, aquelas brincadeiras. Então ele era um filme para pegar a família inteira, pegar de 0 a 100 anos, entendeu? E a Disney estava com uma expectativa muito grande com esse filme. Então foi tudo feito com muito carinho, com muito cuidado. O diretor, já faleceu também, excelente, o Telmo Avelar. Ele é excelente diretor, de ator, né? Ele tinha aquela paciência de ter o foco na interpretação. Porque às vezes chateia um pouco, eu sou dublador e diretor também. Dirijo pouco dublagem, queria até dirigir mais. Mas me chateia aquela coisa píssica com o sincronismo e a interpretação fica meio em segundo plano. Eu acho que você tem que pensar na interpretação. O sincronismo depois a gente vai ajeitando. Mas agora o computador que puxa para cá, puxa para lá, se ajeita com mais facilidade. Mas a interpretação, para mim, que tem que ser o primeiro lugar da dublagem. E o Telmo tinha essa coisa, o Telmo Avelar. A gente dublou Aladdin com película. Então era aquela coisa, não sei se você sabe como é que era o processo, por isso que chama de loop, né? Cortava o filme, né, aquela película de filme, né? Fazia um anel e deixava passando no projetor repetindo. Então fazia plop, dava um plop assim na tela, fazia 5, 4, 3, 2, 1, pai, começava um trechinho, aí plop, 5, 4, 3, com aquilo repetido indefinidamente. O cara bota o loop e tal, não sei o quê, o cara botava naquela máquina, depois demorava, tinha que tirar aquela coisa, o carretel, enfiava lá o negócio, pá, pá, e botava e começava a rodar. Aquilo ficava rodando ali, a gente via, e não tinha como fazer um pedaço. A gente, se errasse, tinha que fazer desde o início. Às vezes, depois que eu já aproveitava um pedacinho, mas tinha que esperar passar tudo. Não tinha como pegar só aquele ponto para fazer, como hoje em dia. Hoje em dia você pega uma vírgula e você faz só a vírgula. Naquela época, você tinha que esperar passar aquele anel inteiro de película, né? Então, plop, 5, 4, 3, 2, 1, passava aquela cena lá. Então, o Telmo teve essa paciência de fazer com a maior calma do mundo e focado na interpretação. Então, foi muito legal. E aí, a Disney veio no Brasil para o lançamento, né? A gente foi para São Paulo fazer o lançamento do filme. E o cara da Disney assistiu antes, né? E falou: olha, eu estou viajando o mundo inteiro, acompanhando o lançamento do Aladdin nos países, e posso dizer, com certeza, vocês são a melhor dublagem do mundo do Aladdin. Que legal, excelente. Estou orgulhoso disso. Até pelo meu querido Jorge, ele sim, maravilhoso de contracenário, a gente fez outros filmes com ele, Jorge Ramos, entendeu? Que fez o Jafar. Né? O Márcio Simões também é um monstro, né? O Márcio Simões fazendo gênio. É um monstro da dublagem também, ele é maravilhoso também. Silva Goiabeira fazendo a Jasmine, foi muito legal. E Jorge Ramos de Jafar, maravilhoso, né? Maravilhoso. Então a gente foi para São Paulo e o cara falou isso pra gente ficou muito orgulhoso e eu acredito que sim, realmente, não por mim só, claro que não, mas por todo o elenco que fez, né? O Márcio Simões no gênio deu um show total, não ficou nem um pouquinho atrás do Robin Williams, né? Ele cantou, fez tudo. O Jorge Ramos também fez Miséria também como Jafar. Eu acho melhor do que o original. O Jafar do Jorge Ramos é melhor do que o original, entendeu? E a Silvia e o Sultão e o Papagaio, esqueci o nome dele. Quem fez foi o Rodney Gomes. Ele é muito bom também, fez muito bem o Papagaio, mas todo mundo excelente, excelente, entendeu? Então foi isso, para mim realmente foi um orgulho fazer. Eu acho que foi o que mais marcou a minha carreira. E sim, eu, na época eu tinha 30 anos, sei lá. E o Aladdin tinha 16, 17 anos, sabe? Era meio adolescente, né? Mas eu me senti totalmente identificado com ele, não tive o menor problema. Teve até um dia que a gente estava dublando e foi uma pessoa fazer uma matéria e eu gostava muito de usar coletinhos, né? Naquela época, assim, usava muito coletinho. Eu tava com o coletinho igualzinho do Aladdin e a Silvia tava com uma roupinha bufante, assim, parecida com a da Jasmine. Falei, você tá de brincadeira, né? Falei, não, foi coincidência de ver dublagem e tal com essa roupa e tá ali, eles ali com essa roupa, né? Então acho que ele teve essa coisa de sentir muita vontade com ele. Eu senti totalmente adolescente como ele, achei que ele era a minha cara, entendeu? Então eu me senti muito à vontade fazendo Aladdin, entendeu? Jasmine, eu amo você, mas tenho que parar de fingir ser alguém que não sou. Eu compreendo. Gênio, desejo sua liberdade. Gênio, está livre. Gênio, sabe, eu vou sentir falta de você. Muito obrigado por esse espaço que você me deu. Eu não quero tomar muito do seu tempo, então... Não, imagina, eu que tô tomando o seu aí, que eu falo pra caramba. É uma honra falar contigo e
divulgar o seu trabalho, porque acima de tudo são vocês dubladores que fazem acontecer tudo que a gente vê nas telas. Então poder estar falando com um dos representantes de milhares de profissionais é muito importante para mim e eu quero agradecer de coração. Muito obrigado, Marcos. Obrigado pela oportunidade aí, tá? Um grande abraço, estamos aí. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, amantes de dublagem e até uma próxima. Valeu! Obrigado pelo seu acesso. Assista aos outros vídeos do canal.